Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saudações, estimados telespectadores. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Entre Nós. Este espaço que procura analisar diferentes assuntos de interesse para a comunidade muçulmana no particular, mas no geral para os moçambicanos. Todas as quartas-feiras, a partir das 14 horas, nós entramos em sua casa para trazer diferentes pontos de vista com estes jovens que nós convidamos habitualmente. No programa de hoje recebemos o Sheikh Abu Swabira Zainadine e o formador em desenvolvimento humano Yasser Abubakar. Estes dois que vão ajudar-nos a entender qual é a importância das relações sociais dada na religião islâmica. Ou seja, o que o Islã diz a respeito das relações sociais, como é que nós devemos nos posicionar como muçulmanos, estando num país laico, que cuidados devemos ter, onde é que está o limite destas relações que são aqui apresentadas. Então, fiquem ligados ao nosso programa para acompanharem as explicações que vão ser aqui apresentadas, seja a base da religião islâmica, assim como estes conhecimentos técnicos ou científicos que serão partilhados aqui por Yasser, ele que trabalha com isso, ajuda as pessoas a saberem ser e estar em diferentes ambientes. Nada melhor do que procurar entender o que são estas relações sociais que estamos aqui a dizer e como o jovem muçulmano particularmente deve se posicionar na sociedade. Yasser, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, seja bem-vindo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui convosco no programa Entre Nós e sempre estou disposto, não é, a discutir ou a falar em torno de diferentes temas. Contamos também com o Maulana Zainadine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saudações ao colega do painel, saudações assim, Iqbal, saudações aos internautas do outro lado. Jazakumullah khairan pela oportunidade de estar aqui. Amém. Bom, nós é que agradecemos pela vossa presença e não vamos levar muito tempo porque é um assunto que as pessoas estão à espera, querem entender, na verdade, como saber ser e estar, não é? Como se posicionar face aquilo que é a nossa sociedade. E vamos começar mesmo com Yasser. Yasser trabalha nesta área, particularmente dá formações às pessoas nesta área de desenvolvimento humano. Que leitura faz daquilo que é o tipo de relacionamento entre as pessoas? É importante clarificar aos nossos telespectadores, falamos de relacionamentos no geral. Como é que olha para aquilo que são os relacionamentos das pessoas, não depois de dar estas dicas que partilha no seu trabalho, mas antes, por exemplo, quando eles chegam no primeiro dia da formação, como eles se comportam, aquilo que vê no seu dia a dia, na sociedade moçambicana no geral. Como é que é esta questão de relacionamentos sociais? Bem, primeiro talvez conceituar ou dar aqui uma breve definição do relacionamento social, que seria todo tipo de interação que é estabelecida entre homens no geral, eu estou a falar de homem e mulher,
e que esta mesma relação que é conduzida de modo que se alcance um propósito, que seria a boa convivência e a harmonia. No que diz respeito à avaliação que faço sobre estas relações, penso que nota-se aqui um certo desequilíbrio no sentido mais negativo, a decair cada vez mais. A avaliação que faço é que os jovens, normalmente, quando chegam à formação, têm um tipo de comportamento ou um tipo de conduta que, em algum momento, percebe-se que realmente que tipo de educação as pessoas estão submetidas e que tipo de ambiente essas pessoas frequentam. E que logo a priori nota-se que há uma certa decadência de comportamento que vai influenciar negativamente nessas relações humanas que são tão importantes no nosso dia a dia. E isto, no geral, logo no primeiro dia, nota-se que não é muito. Espera-se que haverá muito trabalho por fazer com relação à formação. Sheikh, este posicionamento aqui apresentado por Yasser, ele que trabalha nesta área e disse, no geral, as pessoas não têm um comportamento, vamos dizer, aceite ou aquilo que deveria ser para uma boa convivência e nas condições em que se encontramos, se assim continuar, podemos ter consequências a níveis sociais. O que a religião diz? A religião islâmica, particularmente, o que ela diz em torno dos relacionamentos sociais? Bismillahirrahmanirrahim. A religião falou das relações sociais em várias vertentes. Se nós queremos falar da interação, temos também falar dos movimentos. Se falarmos dos movimentos, também temos que falar das ações. Falando das ações, também tem que falar dos gestos. Também tem que falar da própria alma, que a relação social não é simplesmente na interação. Significa nesses aspectos todos. Até porque os que fazem ciência sabem muito bem que onde existe um homem, há lá a sociedade. Então, nesta vertente, tem que incluir isso tudo. Por isso, quando nós olhamos na vertente islâmica, havemos de ver que, embora o propósito de Deus, Allah, aqui, colocar-nos aqui na terra, é adorar a Ele. Mas para adorar a Ele, colocou-nos no meio da sociedade. Tanto que, ao falar do salat, Ele disse, vai aceitar o salat com grandeza e elevação, aquela que for praticada em congregação. Quer dizer, lá em relação. Diz que vai aceitar o Hajj, aquele que está lá em congregação. Diz que é bem-vindo o iftar, aquele que é feito lá em congregação. Incluir, até dentro da adoração, tem que se observar lá as relações sociais. Então, desestabilizando-se nesta relação social, significa que a própria crença não pode ser afirmada como completa. Bom, o Sheikh traz aqui esta questão da crença nas relações sociais. Quando nós vamos conversando com os jovens, quando conversamos com os amigos, diz muito que as nossas relações são por interesse. Pode ajudar-nos a entender esta observação que muitos fazem, dizem não, em todo tipo de relacionamento que nós vamos criar deve haver um interesse ou haverá um interesse. Como especialista nesta área, alguém que trabalha com esta área, significa mesmo se eu vou manter um relacionamento com Yasser, tenho que ter algum interesse ou pode desmistificar a questão interesse particularmente? Bem, eu considero que sim, que todo relacionamento é de interesse. Seja ele relacionamento amigável, relacionamento familiar, entre outros tipos de relacionamentos. E que quando nós falamos de interesse, que não fique no geral que seja algo popularmente dito que ser interesseiro, tentar buscar algo mais na pessoa ou tirar vantagem numa certa pessoa. Interesse é todo tipo de
podemos caracterizar como todo tipo de falta ou necessidade que alguém busca para preencher. Por exemplo, o interesse, a pessoa pode querer simplesmente relacionar-se em busca de amor, em busca de aceitação, não é? Então, nós podemos considerar que todo tipo de relacionamento é baseado no interesse. Por exemplo, quando nós falamos aqui de relacionamento, nós podemos encontrar aqui algumas camadas, ou podemos destacar aqui algumas camadas, que seria relacionamento familiar ou entre amigos. Por exemplo, entre amigos, há uma questão que se coloca, por exemplo, se preferimos amigos ou familiares, ou colegas, por exemplo, do trabalho ou da escola. Alguns podem escolher um grupo dependendo do tipo de interesse que eles têm. Por exemplo, alguns podem dizer familiares por causa do relacionamento ou por causa das relações que eles estabelecem, das coisas que acontecem dentro do relacionamento. Ou seja, se sentem mais aconchegadas, não é, dentro deste relacionamento. Alguns podem dizer, por exemplo, amigos, que se sentem melhor se relacionando com os amigos, porque eu acho que a maioria podia preferir este tipo de relacionamento. Porque se formos a ver, a maior parte dos problemas sociais são causados por relacionamentos familiares e que, muito pelo contrário, por causa de podemos aqui até destacar os motivos disso, que seriam as regras, porque o ser humano não gosta de ser controlado, não gosta de viver de regras. Dentro da família existem, podemos aqui considerar regras ou limites, não é, mais estreitos, que em algum momento as pessoas que estão lá a conviver não se sentem confortável diante daquele tipo de norma, então preferem sair, relacionar-se com amigos, porque aí há mais aceitação, ou seja, há mais características em comum entre amigos, e diria que há um processo de negociação constante entre amigos, e que esta integração, esta interação é muito mais fácil do que um outro tipo de agrupamento. E que cuidados estas mesmas pessoas devem ter, tendo em conta que acabam optando mais por relacionamentos com amigos devido a essa liberdade que existe ou facilidade de negociar, como ia dizendo, a questão das regras. Mas que cuidados devemos ter, tendo em conta que eu, por exemplo, vou estar com o Yasser, porque facilmente vamos conseguir negociar uma certa regra, um certo limite que vai se colocar. Que cuidados devemos ter a olhar para aquilo que são os relacionamentos sociais ou a forma como os relacionamentos sociais se manifestam atualmente. Bem, há que colocar limite em tudo. Por exemplo, quando falamos de um relacionamento entre amigos, há um certo interesse. Este interesse é viver alguma coisa, pode ser por um período de tempo, não é? Que diríamos é algo limitado. Uma coisa que se vive até um determinado tempo. O cuidado a ter é não se expor, não é? Não se expor demasiado com esse tipo de relacionamento, porque quando há um desligamento, existem alguns sentimentos que se manifestam, como a tristeza, a depressão e por aí em diante. E que quando acontece no meio de amigos, é muito fácil, é muito difícil gerir quando há um desligamento, porque facilmente a pessoa pode recorrer a atos de violência, por exemplo. Não pode não ser necessariamente violência contra outras pessoas, mas sobre si mesmo. Que é a questão, por exemplo, do suicídio, que é muito constante ou muito comum, que é o fruto do desligamento desses relacionamentos entre amigos. Então, há que ter cuidado no sentido de que, olha, tentar equilibrar. Nós estamos dentro de um relacionamento, mas há certas coisas que nós podemos fazer e há certas coisas que não podemos fazer. Ou seja, não querer satisfazer tudo dentro que se vive naquele tipo de relacionamento. Sempre observar os limites e agir de acordo com aqueles limites. E que esta negociação não vai ser para sempre, não é?
Então é preciso que haja esta limitação. Ok. Sheikh, a religião também apresenta estes limites que estão aqui, que estiveram aqui a ser ditos, particularmente também quando falamos do interesse, impõe um certo limite nesse interesse que se propõe, ou baseando-se em que todas as relações que nós vamos construir devem estar lá ligadas por alguma coisa, deve ter um objetivo a ser alcançado. Alhamdulillah. Limite sempre existe. Porque como ser social, daquilo que estamos a falar, é que tem que respeitar a questão do outro. Por exemplo, se nós olharmos para os textos alcorânicos, podemos encontrar onde ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, convidou os seus companheiros para uma refeição. Esta é uma convivência social. Mas dentro daquela convivência, depois de tomar essa refeição, eles ainda queriam permanecer ali para a conversa, mas ele queria descansar. E em algum momento estava com vergonha por ser um mensageiro de Allah, mas Allah não tem vergonha sobre isso. Revelou um versículo que diz: se forem convocados para uma refeição, e quando terminarem, dispersai-vos, porque o que vos uniu já, porque na verdade podem estar a prejudicar alguém quando vocês estão despercebidos. Pronto, isto significa um limite. Olha, usando mesmo um exemplo, é aquilo que acontece hoje nos relacionamentos quando falamos de saltar os limites. Por exemplo, se alguém convida-me para almoço, não convidou-me para um mata-bicho. Saltei o limite. Se convidou-me para almoço, não convidou-me para o lanche. Saltou o limite. É um exemplo. As convivências todas, desde o comportamento, desde a fala, desde os movimentos que nós vamos praticar lá, também devem estar regrados. Por exemplo, ele tem a sua forma de comunicar, eu tenho a minha forma de comunicar. Mas quando vou falar aí, embora que manter as relações sociais é obrigatório, mas eu respeitar a forma dele da comunicação é mais obrigatório para mim. É por isso que Allah diz: وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. E não criai desavenças, quer dizer, obedecei às regras de cada um. Porque se vocês criarem divergência, há de haver o quê? Há de haver a covardia entre vocês. E isso vai vos fazer perder a força. E quando perder a força, o inimigo vai vos atacar facilmente. E a vossa honra vai desaparecer. Portanto, pacientai. Então, pacientar na forma de estar, na forma de ser, nas regras que cada um impôs. Isso que é mais importante. Agora, a questão de interesse, sim, toda relação é baseada no interesse. Quando nós interpretamos o texto que diz: as ações são de acordo com as intenções. Intenção aqui, intenção é interesse. O que é que me importa naquilo? Agora, pode ser interesse mundano e pode ser um interesse divino, ou da vida após a morte. Okay? Existem esses dois tipos de interesse. Agora, por isso que nós encontramos textos que alguém ia visitar, o outro era perguntado: por que é que vai visitar? Diz: para agradar a Deus. Tem aqui boas novas, Deus está satisfeito consigo. Então sempre há interesse e sempre há limites. Exato. A questão que fica, Sheikh, é como gerir estes limites, como gerir estas regras que são impostas, tendo em conta que cada um poderá ter o seu interesse, cada um pode ter o seu jeito de ser nesse relacionamento que nós vamos tratar. Então, como gerir, como entender e manter essa paciência. Já disse que a chave é a paciência, mas também queremos outros elementos para se gerir esse interesse ou esse desentendimento que pode ficar. Mas sei que vai responder depois do nosso intervalo. Não sai daí, estimado telespectador, porque hoje falamos da importância dos relacionamentos sociais, claro, à luz do Islã, aqui no programa Entre Nós. Até já.
Estamos de volta para a segunda parte do programa Entre Nós, este espaço que entra em sua casa todas as quartas-feiras a partir das 14 horas para discutir temas de interesse dos moçambicanos, mas claro, entre nós muçulmanos. Hoje falamos da importância dos relacionamentos sociais. À luz do Islã, recebemos um formador em desenvolvimento humano, Yasser Abubakar, e o Sheikh Abu Sabira Zainadine Daoud, este jovem que também usa a sua eloquência para ajudar no desenvolvimento, particularmente da crença, e elucida alguns aspectos ligados à religião islâmica. Bom, Sheikh, antes do nosso intervalo, nós falávamos aqui que em todo tipo de relacionamento possível há sempre a possibilidade de haver um desentendimento. E o Sheikh recomendava aqui a questão da paciência para saber lidar com as pessoas. Fora a paciência, como é que nós podemos gerir, até porque estamos numa sociedade, vamos dizer, uma sociedade com diferentes religiões. Moçambique é uma sociedade ou um estado laico e somos, nem vou usar aqui a expressão obrigados, não é? Temos que conviver com as pessoas de outras religiões. Como manter estes relacionamentos saudáveis fora a questão da paciência? Alhamdulillah. Como também falamos aqui da inclusão, nós não estamos aqui a retirar aquele que não professa conosco, não é pusangas, ok? Nós estamos todos juntos e temos que recordar o texto onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que o exemplo de companheirismo, o exemplo do amor, o exemplo da misericórdia, de um para com o outro, o exemplo da irmandade é como se fosse um corpo, onde quando queixa um órgão, isto afeta os restantes órgãos. Eu quando quero manter o meu relacionamento social com uma outra pessoa, com a sociedade, eu tenho que ter em mente isto, que eu faço parte dali e ele faz parte de mim. E todos nós construímos esta sociedade. Portanto, se eu estiver afetado, a sociedade toda estará afetada. E o fulano estiver afetado, eu também estarei afetado. Ok? No momento em que estou ciente nisso, mas aqui há um porém. Há um porém quando nós falamos de ter medo de desavenças para além de diante. Eu estava a ler um texto que diz, olha, há pessoas que costumam dizer que sua opinião é errada. Não necessariamente que sua opinião está errada. Simplesmente porque você não foi de acordo com a expectativa do que queria a pessoa. Ok? Então, isto não é desta base que nós vamos falar de paciência. Quer dizer, paciência, quando falamos, tem que ser controlado. Não, eu aqui estou errado, sim. Aqui está certo. Eu posso insistir aqui. É por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, antes de adorar a Ele, diz que saiba que Ele é o Deus. Ninguém merece ser adorado exceto a Ele. E o conheça. E esta mesma frase recai para qualquer cidadão. Conheça-se. Não é por acaso que o primeiro verso é leia. Leia sobre si. Leia sobre os outros. Leia sobre a sociedade. Leia sobre o universo. E leia sobre todas as matérias. E colhendo um pouco sobre isso, é que vai conseguir posicionar-se. E conseguir posicionar é quando vai conseguir manter o quê? Esses relacionamentos sociais. Até pela ciência, sabemos disso. Onde há homem, a sociedade. Onde há sociedade, onde há homem, há direito. O que é do meu direito? O que é de direito do outro? Ok? Então, antes da paciência, primeiro temos que ter um conhecimento próprio. E depois disto, a paciência. E ainda na paciência, temos que saber que o outro é importante. E ainda saber que, se formos na questão de interesse religioso, eu vou me zangar com ele por quê? Vou me zangar com ele por quê? A tua resposta é: o que é que me fez ligar-me a ele? O que me fez ligar a ele
é a satisfação do Criador. Tanto como aparece o texto que diz, das pessoas que estarão na sombra de Allah no dia que não haverá sombra senão do trono dele, consta lá as pessoas que se amaram por ele. Então, se eu tenho em mente esse texto, justamente eu poderei me acomodar aos seus hábitos, aos seus costumes, às suas maneiras, porque o meu propósito para consigo é agradar ao Criador, que é o interesse mais sólido. Tivemos esta explicação aqui do Sheikh. Bom, Yasser, este assunto, não é? Eu acabo, depois destas explicações que vocês foram deixando ficar aqui, acabo percebendo que merece uma atenção contínua por parte da sociedade. Tanto é que temos o Yasser a capacitar pessoas nessas matérias. Qual é a importância do bom relacionamento entre as pessoas? Qual é a importância destes relacionamentos sociais para o desenvolvimento? Aquela que é a sua área. Por que o Yasser está ali diariamente ou de vez em quando com pessoas a tentar fazer perceber a elas que os relacionamentos são importantes ou o desenvolvimento da pessoa é importante e esse desenvolvimento parte mesmo destes relacionamentos? Por que devemos trazer estas matérias? Por que devemos refletir constantemente em torno dos relacionamentos sociais? Bem, eu diria que a beleza de todo mundo, a beleza do universo é o fruto, é o resultado do bom relacionamento, é o resultado de boas relações. Porque onde não há boas relações, obviamente que haverá conflitos. E onde há conflitos, haverá injustiça, não é? De tanta gente, estamos a falar de violência, todo tipo de violência. Então, é preciso que se preserve essa questão de bons modos, bom relacionamento, para a construção de uma sociedade melhor, de um mundo melhor, que nós queremos todos os dias prosperar, queremos todos os dias colher fruto de alguma coisa. Então, o fruto de alguma coisa, obviamente, que é o relacionamento que nós estabelecemos com as outras pessoas, o relacionamento que estabelecemos com nós próprios, que o colega do painel falava a observância, não é? De alguns, que seriam a observância de alguns códigos de condutas para se espelhar, para se nortear, de modo que não faça as coisas só por fazer. Por exemplo, desde a criação do mundo, sempre existiram leis, todo tipo de leis ou todo tipo de norma. E quando falamos de normas, a religião surge como ponto principal. Temos lá os livros divinos, que são realmente códigos de condutas muito, muito, muito retos, muito corretos, que aqui podemos considerar como infelizmente não estamos num país laico e que a lei aplicada ou a lei em vigor não é a lei, por exemplo, islâmica. E que em torno disso há muita coisa que abordar, mas aqui o ponto que eu queria referenciar é a questão de não só da preservação destes comportamentos, mas também conhecer as diferenças, porque mais do que qualquer coisa é preciso conhecer as diferenças. Costuma-se dizer que para resolver o problema não implica necessariamente conhecer a solução do problema, mas sim conhecer o problema em si, porque conhecer o próprio problema já é uma solução, é uma resposta para trazer esta solução. Então, é importante sim que haja construção constante, que isso parte de casa, socialmente, que é o campo mais amplo, a educação social, não é? E depois migramos para outras zonas, estamos a falar de escola, estamos a falar de local de trabalho, que são pontos que temos de aplicar estes comportamentos aprendidos a nível social. E que nestes mesmos lugares também aplicamos às relações sociais, que é preciso clicar sempre na tecla, não é? Bater sempre na tecla. E que se o mundo tivesse que chorar, se o mundo tivesse que emitir um som em cada quebra de comportamento ou em cada mau comportamento, eu acho que estaríamos surdos, porque todos os dias há quebra dessas condutas.
Exato, Yasser, falou aqui de problemas e quando você nota, digo você porque trabalha naturalmente com esta área, quando nota-se estes problemas nas pessoas, vamos dizer problemas de relacionamento, não é? E vamos trazer estas dicas talvez para serem aplicadas no geral. Notamos que há um problema de relacionamento. Como é que nós podemos orientar? Claro que o Yasser dá uma atenção vamos dizer, mais técnica, mais específica, dependendo do objetivo que pretende alcançar, mas estamos numa sociedade. Eu noto que há sim problemas de relacionamento, no geral. Como é que podemos orientar? Como é que a sociedade pode procurar orientar estes problemas que são detectados de relacionamentos sociais? Exato. Bem, como referi antes, que antes de qualquer coisa ou de mais nada é preciso conhecer o problema, porque não adianta direcionar, não adianta tentar resolver um problema sem conhecer este problema. E acho que é muito grave e é o que tem acontecido muitas vezes com as pessoas. Quando surge um problema, por exemplo, familiar, ao invés de delegar às pessoas que a priori assistiram o problema ou acontecimento, delegam a alguém que nem sabe de onde é que começou a história para resolver o assunto. Só porque é mais velho, só porque é mais respeitado, só porque é o mais consagrado da família. Então é preciso que haja observância deste ponto, que olha, quem pode, a pessoa mais indicada de solucionar um problema, muitas das vezes é a pessoa que assiste, é a pessoa que conhece o problema ou alguém, um especialista, não é? Entendedor da matéria, que pode, através dos fatos ou das narrações, se ouvir e poder dar o devido, portanto, segmento. Bom, Sheikh, temos aquilo que se chama relações também de sexo ou género. Trago este assunto porque há um certo limite, há um certo respeito que há uma linha que se dá no que diz respeito às relações entre homens e mulheres na religião islâmica. Como lidar com este limite, tendo em conta que devemos sim manter estas relações sociais, seja no trabalho, na academia, até nos nossos círculos sociais mesmo. Hoje em dia, vamos dizer que as atividades diárias acabam obrigando esta relação, esta interação homem e mulher. Que cuidados como muçulmanos devemos ter, tendo em conta que devemos sim preservar os relacionamentos sociais, mas em circunstância alguma isso significa que devemos violar aquilo que são as regras religiosas. Alhamdulillah. Alguma coisa que tem que se perceber é que o Islã não vedou a ligação ou a relação social entre gêneros. O Islã proibiu, dentro deste relacionamento social, gestos sensuais dentro disto. Por exemplo, eu posso conversar com uma irmã sobre um aspecto ligado à religião, mas se trazer ali algumas expressões que já desequilibram, isso já é que se torna proibido. Por exemplo, quando nós olhamos para os textos alcorânicos, Moisés, quando saiu do Egito, portanto, foi até Madian, ele conhece a passagem, foi quando há duas meninas lá. Ok? Disse o quê? Disse, por que é que nos estão de dar de beber aos vossos animais a este local? Elas responderam. E quando uma voltou para encaminhar o Moisés até a casa do pai e da moça, ele disse o quê? Deixe-me ficar à frente e tu ficas atrás. Moisés estava a dizer àquela menina. Portanto, olhamos que ele manteve aqui este relacionamento social. Portanto, ele absteve-se daquilo que como é que é? Atração ou gestos que pode transformar esta relação social em uma relação social amorosa. É justamente isto. Portanto, qualquer coisa é aqui observado. Acima disso, existe aquilo que se diz a presença do tutor, da mulher, em que vamos para casa, conversamos todos ali, mas com quem? Está lá um tutor. Então, é nesta forma. Além disso, a questão destes relacionamentos sociais que nós estamos a falar,
Também o islamismo dividiu e colocou limites, como falamos anteriormente. Tipo, em família, em localidade, é isto, por ali em diante. E a cada espaço ele abriu uma determinada regra. Não vamos aqui detalhar a cada regra por uma questão de tempo. Por exemplo, uma mulher na localidade onde nasceu não é tanto assim igual a uma localidade nova. Vê? Então, há aqui uma questão do limite. Então, este limite é que é observado, mas olha, com o tempo, se Deus permitir, voltaremos aqui para detalhar essa questão, ok? Com o tempo é definido, mas sempre a manter esta base. Bom, Yasser, trabalha com esta matéria de formação humana. Consegue encontrar a importância das religiões? Falamos aqui naturalmente da religião islâmica, mas este pacote todo de religiões que nos são apresentadas no nosso país para a manutenção dos relacionamentos, visando também o desenvolvimento humano. Sim, a importância da religião, ela é difícil de descrever, mas tem um papel preponderante na vida do ser humano no geral. A religião sempre desenhou um papel importante na construção da sociedade, na civilização, no desenvolvimento do mundo, porque consideramos a religião, os textos, por exemplo, os textos divinos, como as leis mais puras, que é a partir delas que o mundo começou a despertar e que a religião, embora ultimamente esteja a ser conotada, não é? Através do desenvolvimento que este mesmo homem, quer dizer, ganhou ou atingiu um certo patamar de conhecimento e aos poucos acaba se afastando ou começa a afastar-se da religião. Isto porque por causa da tendência, não é? Daquilo que nós vivemos no dia a dia, que há muita correria atrás da vida, ganhar a vida, mas esta vida que está muito distante daquilo que são os propósitos da criação. Porque se nós falamos de viver, se um ser humano normal, independentemente da sua religião, se vive sem observar os princípios religiosos, este homem ainda não entendeu o propósito da vida. Porque quando nós falamos, por exemplo, do Islã, não é? Alguém que se intitula muçulmano, mas na prática não acontece ou não faz aquilo que a própria religião, aquilo que Allah diz, que obviamente que este indivíduo ainda não entendeu o propósito da criação. Porque nós falamos de tudo isso que o propósito da criação é adorar Allah como deve ser adorado. E independentemente da sua religião, é preciso, não é, observar os pontos que cada religião prega. Se é seguidor de uma determinada religião, então deve agir de acordo com aquela religião, com as leis daquela religião, porque o homem sem a religião acaba ganhando outras características de seres que não têm a capacidade de raciocinar. Exato, isso é que como é que nós podemos estimular este interesse das pessoas, dos jovens, em relação à religião para a manutenção destes relacionamentos, visando sempre o desenvolvimento. Estamos aqui a discutir relações sociais, naturalmente, que queremos tirar a nossa sociedade daquela avaliação que foi feita no início, que se continuarmos dessa forma com os relacionamentos, na forma em que estão, pode desencadear várias consequências a nível social. Como é que nós podemos estimular as pessoas a se interessarem em manter os seus relacionamentos em função daquilo que são as regras que a religião islâmica e outras religiões ensinam? Bom, talvez antes de ir para a questão da resposta exatamente, tem que também observar a questão dos encarregados. Por acaso hoje estava ali a conversar, de repente aparece uma criança e estava lá as outras crianças e aquela criança abre a pasta, tira o sumo. Então as outras duas estavam ali presentes, pronto, conhecemos a natureza da criança. E aquela criança diz, cada
qual toma o seu sumo. Pronto, foi engraçado vir aquilo ali, mas disse, não, espera aí um pouco. Desculpa lá, talvez a frontalidade, mas de onde é que esta criança tirou essas palavras? Cada um toma o seu sumo. Então, o encarregado disse, não, isto eles aprendem na escolinha. Se aprende na escolinha. Então, voltamos a nos questionando, por que a escolinha então diz que cada um tira seu lanche? Por que a escolinha nos junta e divide isto para todos? Não. Há uma hipótese, uma hipótese de o encarregado aparecer, beirar para aqueles, nesta linguagem, de tipo, eu trouxe lanche, eu dei o lanche à minha criança, um lanche caro e tal, vocês tiram, partilham com outras crianças. A que se deve isso? Por que é isto? Então, é dever da escolinha manter cada criança com seu lanche. Voltamos a rever este ambiente que esta criança cresce. A saber que não, o encarregado ralha lá por partilhar o lanche. Na escola nós aprendemos que o lanche, cada um com seu lanche. Assim sucessivamente. Logo, o nosso desenvolvimento vai fechando relações sociais. Fecha relações sociais. E essa questão de poder, de honra, e eu basta ter a honra, basta ter um poder, basta ter um equilíbrio. Já não consigo ver para... É triste, você chega em casa onde existe a relação embora seja empregado, patrão, mas começa a ver o elo da ligação. É muito fraco. Mas é a mesma pessoa que cuida das crianças desta pessoa. Mas a relação social não existe lá. Abu Dhar, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diz que mais tarde, depois da morte, ele trajava uma roupa idêntica à do secretário dele, empregado. Quando ele foi questionado sobre isso, diz que eu zombei um homem no tempo de profeta sobre a sua condição econômica. E aquele homem foi queixar-me ao profeta. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou-me, mandou chamar. Eu quando cheguei, ele perguntou se na verdade eu tinha dito aquilo. Eu afirmei positivamente. E Nabi diz que na verdade tu és um sujeito ainda lotado de ignorância na tua cabeça. Quer dizer, quem não mantém os relacionamentos sociais é um sujeito ainda dotado de ignorância em sua cabeça. Não existe nada. Agora, para estimularmos isto, temos que saber que cada um é importante. Aliás, até os textos dizem, até água suja serve para apagar o incêndio. Eu tenho que saber disto. Além disso, estar ciente de que amanhã eu vou procurar o fulano. E se eu vou procurar o fulano, é preciso que eu mantenha esses relacionamentos. Além disso, olhar para a minha estrutura. Os textos islâmicos dizem, tem que olhar para si. Quem cuidou de si? Quem te deu o nome? Quem te deu a educação? Quem te deu de comer? Mesmo com seu dinheiro, quem foi te dar a medicação? Foi o hospital, que são os sujeitos que trabalham lá. A cada passo que nós vamos abrir aqui neste mundo, precisamos de um relacionamento social. E se eu me desligar, eu tenho que estar ciente de que, olha, como eu faço, serei feito. E acima disso, é preciso chamar a atenção que não foi a religião que dividiu a religião com a ciência. Para hoje, abandonam a religião, dizem, não, nós estamos abraçados à ciência. Não. O próprio Islã, a própria Bíblia, independentemente da religião, vai encontrar na Bíblia amar o próximo, que é uma relação social. Vai encontrar na Bíblia a questão das montanhas, a questão das nuvens, a questão detalhada nos livros celestiais, que é uma educação que busca-se na ciência. E dentro disto, desenvolve-se esta teoria que estamos a falar dela hoje. Até porque, como disse no início, 90% das leis que estão estampadas nos livros celestiais são sobre relacionamentos sociais, não sobre a crença tal como ela é. Porque se fosse para rezar, independentemente da crença, poderia rezar na sua casa. Poderia invocar Deus onde quiser. Mas diz que para ter peso isso, vai se juntar aos outros. Juntando-se aos outros, mesmo que não seja uma construção, é que vão chamar de igreja. Porque estão em conjuntos. Isto
é mais importante. Exato, e porque o tempo nos foge, vamos aqui ficar com uma dívida com os nossos telespectadores, que é de, numa outra oportunidade, dar continuidade a este assunto, porque assumimos aqui ao longo do nosso programa que seria muito difícil falar das relações sociais, falar da sua importância, tendo em conta o tempo que nós temos do programa. Que é o programa Entre Nós. Sei que as suas saudações para quem vão, considerações finais em 30 segundos. Vou repetir a frase. Com fazes serás feito. Se precisas do outro, é porque também tem que fazer a sua parte. E a sua parte, a sua obrigação, independentemente da honra, do prestígio, da posição social e da crença, é manter as relações sociais. É disto que nós podemos criar um mundo melhor. Exato. E Yasser, queremos agradecer aqui pela vossa presença, as suas saudações, considerações finais também em 30 segundos. Bem, como considerações finais, há um ponto que sempre me ocorre que quando há quebra de um princípio ou de uma conduta, eu, gostaria que as pessoas pudessem refletir o seu início, não é? Há semanas atrás estava aqui a pesquisar sobre o feto, a formação do feto. Vi ali imagens muito interessantes que podem trazer uma reflexão profunda sobre o nosso comportamento. E mandar um salam especial à minha esposa e à minha família toda. Exato, ficaram aqui as considerações finais dos nossos convidados. Yasser Abu Bakar, este jovem formador em desenvolvimento humano. Contamos também com o teólogo Abu Swabira Zeinadin e discutimos aqui que sim, as relações sociais são importantes. A religião islâmica faz essa regulamentação, ou ensina as pessoas como ser estar, tendo em conta a diferença existente no meio delas. E nós, numa outra oportunidade, vamos dar continuidade a este assunto, porque percebemos que sim, há esta necessidade de ajudarmos as pessoas, lembrarmos as pessoas o que na verdade o livro sagrado diz em torno deste assunto. Assim é que é. E queremos contar sempre com a participação do nosso estimado telespectador através das nossas plataformas sociais e não só. Despeço-me com promessa de voltar numa outra oportunidade. Foi um prazer trabalhar para si e até breve.